Pare. Não role a tela. Você está exausto de carregar em segredo o peso de ser escolhido e sentir que o seu chamado consome a sua paz. Você tem atravessado um longo silêncio, sentindo-se próximo da desistência. Mas algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. E eu tenho uma palavra exata revelada agora, sobre a autoridade inédita que está sendo transferida para as suas mãos. A sua alma vive em alerta permanente, como um soldado que dorme de botas. O seu corpo deita, mas a mente patrulha os muros a noite inteira. Você tem despertado às 3 da manhã com um aperto sem nome, na vigília exaustiva de quem espera uma confirmação que não vem. Esse cansaço crônico é algo que horas intermináveis de cama já não conseguem mais curar. A sua mente está travada pelo medo do próximo passo, fazendo decisões simples paralisarem você. Forçado a agir, você toma escolhas na urgência que já nascem com o gosto de um erro. Há um padrão que você diagnosticou, mas que se repete em contextos diferentes. É o pavor silencioso de repetir antigas falhas que já custaram anos inteiros de um doloroso e exaustivo retrocesso. O impacto mais devastador acontece quando você chega em casa arrastando essa guerra invisível. A sua esposa ou o seu marido já aprendeu a não perguntar como foi o dia. O seu filho parou de chamar você para as coisas pequenas. Você descarrega sua frustração no jantar, estando fisicamente presente, mas com o olhar distante de alguém que ainda luta batalhas em outro lugar. Eu vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente fará o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no específico, na noite exata e na conversa singular, não no geral. Vou te entregar 3 palavras em hebraico que expõem o significado do que você está suportando. Isso acontece dentro deste vídeo, se você tiver coragem de suportar. No final, eu vou declarar 3 nomes sobre você. Não é uma bênção genérica, mas uma comissão específica. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar até o fim, sai daqui sabendo de algo que não sabia e com algo declarado sobre você que permanece. Se você decidir sair no meio, sai completamente sem o selamento. Pense em uma semente enterrada no inverno mais rigoroso. O chão está duro e impenetrável. Lá no fundo é escuro e não existe evidência externa de vida. Mas aquela semente não caiu ali por acidente. Ela foi colocada naquele solo apertado com intenção profunda, por mãos que sabiam perfeitamente a grandeza incalculável da árvore que ela já carregava silenciosamente dentro de si mesma. Você não tem lutado mal durante todo esse tempo. O seu problema nunca foi falta de fé ou devoção sob pressão. A verdade é que você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. O peso do manto exige um mapa para o dia comum, e é essa ferramenta que falta na sua mão agora. Escreva agora nos comentários "Estou aqui", como decreto físico do seu posicionamento. E sobre exatamente isso, sua alma que não desliga, o medo de errar e o clima na sua casa, Davi deixou registrada uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum. Eu vou te mostrar isso mais adiante. Então guarda essa informação na cabeça enquanto avançamos para a revelação. Se você precisar sair antes do fim deste vídeo, saiba que esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. O instrumento perde o corte se você não sabe empunhar a autoridade que recebeu. A forja esmaga, mas não destrói o que foi projetado pelo céu para governar. A questão que ecoa nas suas madrugadas de vigília solitária não é sobre o frio terrível deste inverno longo, mas o que acontece com uma semente que ninguém plantou, que absolutamente ninguém rega no escuro e que mesmo sob toda a pressão da terra congelada, ainda insiste em crescer? Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre o chamado para empunhar o manto de governo e o momento em que você consegue suportar o peso dessa coroa na sua rotina, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você.
E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria, e quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de tomar decisões, como um soldado apavorado no vale, quando você foi forjado para governar do trono. Ele deixou registrado como entrar pela porta da sua casa e não deixar que o calor da forja queime a sua família, mas usar o manto para cobri-los de paz. E deixou registrado como andar com a espinha reta de quem empunha um poder divino, suportando a coroa sem deixar a alma sangrar de cansaço na madrugada. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3 para ouvir antes de dormir, e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. A união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno, é o ato de entregar a guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão sobre algo que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o que é seu. O segundo é o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar. Não é afirmação positiva. É decreto bíblico na sua própria voz. Postura de herdeiro antes que o calendário, as contas e a rotina falem por você. E o valor, o valor. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por 1 semana e não servir, você manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O Ritual do Sono do Justo fica com você. O Despertar da Clareza, os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso.
Isso não é concessão generosa, é o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. Várias pessoas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses, de marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar, de avó que conseguiu rezar com o neto sem o peso do dia atravessando a oração. Não é mágica, é o instrumento certo na mão certa. E enquanto eles dormem hoje à noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro, com a alma ainda em alerta, é hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas batalhas, é amanhã. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento, o nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender porque tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. O céu não esmaga quem ele não pretende usar para governar. Antes que o manto de governo seja colocado sobre os seus ombros, a sua estrutura precisa ser testada no fogo, porque poder bruto nas mãos de quem não foi forjado destrói não só a si mesmo, mas todos ao redor. Há 5 sinais de que você está exatamente nessa câmara de pressão divina, suportando o peso do intervalo entre a promessa de ser escolhido e a manifestação da coroa. Preste atenção. Eu vou listar esses 5 sinais agora, e se você está carregando esse peso, você não vai se reconhecer em todos de forma vaga, mas com uma precisão que vai assustar você. O primeiro sinal é a oração que mudou completamente de tom. Houve um tempo em que você dobrava os joelhos e sentia o céu descer no mesmo instante, mas agora você ora e a sensação é de que as suas palavras não ultrapassam o teto do seu quarto. Parece que o canal foi cortado, e o que antes era um diálogo fluido se transformou em um monólogo exaustivo no escuro. O que você interpreta como abandono espiritual é, na verdade, o céu retirando as respostas fáceis para forçar a sua fé a amadurecer. Você parou de ser alimentado na boca porque está sendo treinado para se sentar à mesa com o rei. O segundo sinal é o peso inominável no dia comum que trava as suas decisões. A sua mente, antes afiada, agora paralisa diante do próximo passo. Existe um padrão diagnosticado de falhas que simplesmente não quebra, repetindo em contextos diferentes e com pessoas diferentes. O que parece ser uma fraqueza crônica ou sabotagem contínua é o fogo divino queimando os seus velhos instintos. O céu trancou a sua antiga forma de decidir, para garantir que você não tome decisões como um soldado apavorado, agindo na urgência do vale, mas sim com a autoridade de quem se senta no trono. O terceiro sinal é a distância e o silêncio que se instalam na porta de entrada da sua casa. Você entra e o clima muda. A sua esposa já aprendeu a não perguntar como foi o dia, e o seu filho não chama mais você para as coisas pequenas. Você está fisicamente na mesa, mas cercado por um peso, sem saber como descarregar sem despejar os destroços nos outros. Isso não é rejeição familiar. É o peso de um manto de governo mal posicionado, esmagando os seus, porque você ainda não aprendeu a transitar entre o calor terrível da forja e a paz absoluta do seu lar. O quarto sinal é o esgotamento físico e as brechas que se abrem no seu dia comum. Você tem percebido os seus recursos escorrendo por pontos invisíveis, a energia drenando rapidamente e um cansaço que não vai embora nem depois de horas de sono. O que parece ser um ataque impiedoso para levar você à falência física e emocional é a bigorna moldando a sua resistência.
A pressão extrema está destruindo qualquer confiança que você ainda tivesse nas suas próprias forças, forçando a sua dependência a se ancorar unicamente no trono que sustenta a sua vida. O quinto sinal é o silêncio como a única resposta aos seus pedidos de confirmação. Você tem clamado por um direcionamento claro nas madrugadas solitárias, exigindo saber se está no caminho certo. E a única coisa que recebe em troca é um silêncio cortante. O que a voz do adversário tenta vender como o fim definitivo da sua vocação é o mais alto grau de confiança do fabricante. Deus não precisa dar explicações diárias para a espada que já provou que não quebra sob o impacto do martelo. O silêncio não é ausência. É a aprovação silenciosa da forja. Se você se reconhece de forma exata e dolorosa em pelo menos 3 destes 5 sinais, escreve nos comentários agora mesmo: eu carrego o que ninguém mais carrega. Esse não é apenas um engajamento, é um ato profético de posicionamento físico. Quando você escreve isso, você reconhece que a pressão insuportável não é um sintoma da sua queda, mas a evidência inegável do peso da coroa que foi reservada exclusivamente para a sua cabeça. Pense em um pedaço de carvão lançado na mais violenta câmara de pressão. A força aplicada sobre ele é tão brutal que a sensação inicial é de esmagamento e aniquilação. Cada um desses 5 sinais é uma camada de pressão externa aplicada sobre a sua estrutura. O que o diabo sussurra ser uma trituração para te reduzir a pó, o céu desenhou como a refinaria absoluta, que produz o diamante. O peso não veio para destruir você, mas para forçar a sua substância a alcançar o grau máximo de pureza exigido pelo governo. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, o que mencionei no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum depois que o nome for recebido. Primeiro o nome, depois o instrumento. Fique. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega. Quando eu disser, você nunca mais vai olhar para esse período da mesma forma. Fique. Feche os olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito. A palavra milenar que o céu determinou para o exato momento que você atravessa é Ba-Ka-Gar. Guarde o som contundente dessas sílabas na sua mente. Muitos traduzem Ba-Ka-Ir apenas como alguém de quem Deus gosta muito, apontando para a figura frágil de um favorito que recebe privilégios fáceis e caminhos atalhados. Mas isso é casca rasa. É uma visão infantilizada que a religião moderna criou para consolar quem não tem a mínima estrutura. O céu não forja reis, oferecendo conforto, nem entrega coroas para quem foge da pressão. O verdadeiro significado de Ba-Ka-Ir é muito mais denso e aterrorizante para quem não foi chamado. Ba-Ka-Ir é o escolhido que foi submetido deliberadamente à pressão esmagadora da forja. É a espada de guerra dobrada e martelada repetidas vezes na bigorna, exposta ao calor sufocante do fogo que não queima para destruir, mas para purificar. É a eleição implacável que não traz alívio imediato, mas que afere e testa brutalmente a sua estrutura até que o aço do seu espírito se torne absolutamente inquebrável diante do inferno. Ser Ba-Ka-Ir é suportar estoicamente o peso de um processo que qualifica você para empunhar uma autoridade e um poder de governo absoluto. É a calibração final e dolorosa antes que o manto de governo seja colocado de forma definitiva sobre os seus ombros. O céu jamais confia o peso físico de uma capa de realeza a quem ainda mantém postura de escravo. Ser o escolhido sob essa palavra significa que você está sendo preparado não para sobreviver no vale, mas para assumir o trono inabalável, com o som metálico de uma espada sendo tirada da bainha com precisão cirúrgica. E é exatamente por isso que o seu repouso foi brutalmente atacado nas últimas semanas, porque a transição para o governo exige uma rendição total. Davi, que também conheceu intimamente o peso esmagador dessa palavra, deixou registrado o antídoto para a exaustão da forja no Salmo 4:8. Ele declarou: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança.
Isso não é uma canção de ninar para noites difíceis. É o decreto bélico de um Ba-Ka-Dier, que aprendeu a descansar enquanto o fogo queima, sabendo que a vigília do trono não pertence a ele. Esse período de esgotamento profundo e silêncio ensurdecedor em que você vive tem um nome antes de ter um fim. Você precisava urgentemente saber como se chama a dor de ser expandido. Todo o silêncio, a exaustão severa e as noites inteiras sem conseguir fechar os olhos perdem agora o falso caráter de punição. Eles se revelam como o golpe metódico do martelo do grande ferreiro divino, moldando a sua estrutura milímetro por milímetro. Você não está sendo punido pelo céu. Você está sendo forjado com violência para não derreter quando o poder imensurável e inédito for finalmente derramado nas suas mãos. Lembra da semente no inverno mais rigoroso que eu mencionei antes? Aquela semente presa no solo duro, escuro e completamente impenetrável. Essa semente é você, e Bakir é o código espiritual de acesso que abre o arquivo lacrado da sua nova identidade. O inverno rigoroso nunca foi um túmulo projetado para te enterrar. Foi a câmara de pressão exata para garantir que as suas raízes fossem profundas o suficiente. A palavra que você acabou de ouvir é a prova irrefutável de que o fabricante sabe o imenso valor que escondeu no fundo desse vaso de ouro provado no fogo. Agora que você sabe o nome exato do que carrega e entende de uma vez por todas que a bigorna divina não é o seu fim, mas o seu princípio, preciso te mostrar que alguém carregou esse exato peso antes de você. E o que aconteceu com essa pessoa no momento de maior tensão e provação vai mudar absolutamente tudo na sua história daqui para frente. Prometo voltar a isto. Você não é o primeiro a sentir o peso esmagador de uma promessa que parece ter atraído apenas o caos em vez da coroa. Alguém antes de você também recebeu uma palavra de governo, sentiu o azeite escorrer sobre a cabeça e no dia seguinte, em vez de ser levado para o trono, foi atirado no deserto mais impiedoso. Você olha para a sua vida hoje e se pergunta por que a unção parece ter piorado tudo, por que as perseguições aumentaram e por que o silêncio se tornou a única resposta. O céu faz isso com todo Ba-Ka-Dier. A coroa nunca é entregue no momento da promessa, porque os ombros precisam ser alargados pela dor antes de suportarem o peso do reino. Davi foi ungido rei de Israel diante de sua família, marcado definitivamente como o escolhido. Mas o que se seguiu não foi uma coroação gloriosa cercada de aplausos. A unção atraiu a fúria do inferno, e ele foi caçado como um criminoso, forçado a se esconder na escuridão úmida da caverna de Adulão. Ele carregava o destino de uma nação inteira, mas dormia no chão de pedra, exausto, com a alma em alerta permanente, exatamente como você tem feito nas últimas semanas. A promessa de um trono inabalável parecia uma piada cruel enquanto ele fugia para sobreviver, suportando a humilhação do exílio e o silêncio cortante de Deus em meio à perseguição implacável. Foi na escuridão da caverna que o verdadeiro teste do Ba-Ka-Dier aconteceu. O rei Saul, seu caçador, entrou sozinho e desprotegido. Davi tinha a espada na mão, a oportunidade perfeita e a justificativa emocional para acabar com o sofrimento ali mesmo. Mas foi nesse exato segundo que ele usou o instrumento do discernimento aplicado. Ele não precisou apenas de fé. Ele precisou de sabedoria prática para frear o instinto de sobrevivência. Se ele agisse pelo cansaço e tomasse o poder à força, inauguraria um reinado manchado de sangue. Ele controlou o próprio impulso, provando que sua estrutura interna era forte o suficiente para governar sem ceder ao desespero da urgência. Aquele ato de domínio próprio na escuridão provou ao céu que o aço de Davi não derreteria quando o poder real fosse finalmente derramado. O deserto não era um local de abandono, mas a câmara de pressão exata que forjou o maior rei que Israel já conheceu. Quando o tempo do exílio acabou, a transição foi absoluta. O fugitivo exausto emergiu não como um sobrevivente traumatizado, mas como um monarca inabalável, pronto para empunhar o manto de governo, com uma autoridade que ninguém jamais questionou. O preparo invisível, feito de noites sem dormir e decisões solitárias,
revelou-se publicamente como o peso intransferível de uma glória que transformou a história. Há alguém no seu círculo espiritual, talvez até na sua própria casa, que está sendo triturado por essa mesma pressão invisível e achando que foi esquecido. Aperte o botão de curtir neste vídeo agora. Não encare isso como um mero clique na tela, mas como um ato físico de intercessão e resgate. Cada like que você deixa aqui sinaliza para o sistema que esta mensagem precisa ser entregue a outro escolhido que está sangrando sozinho na caverna. Você não está fazendo isso por mim, nem para inflar números. Você está fazendo isso por eles. É a sua mão estendida na escuridão para avisar a outro soldado que a forja não é o fim. Chegou a hora de alinhar a sua identidade com o que o céu já decretou. Eu declaro sobre a sua vida o primeiro nome, o forjado no fogo. Você não é mais a vítima das circunstâncias ou o sofredor crônico de um destino injusto. Esse nome cancela a mentira de que as perdas recentes e as portas trancadas foram derrotas. Você é aquele que suportou a bigorna sem derreter, que enfrentou o calor sufocante da provação extrema e manteve a integridade da promessa intacta. O fogo não consumiu a sua raiz. Ele purificou o seu aço para que a sua estrutura se tornasse absolutamente inquebrável diante de qualquer oposição. A implicação de ser o forjado no fogo é que o inferno perdeu o direito de usar a sua exaustão contra você. A partir de hoje, cada vez que o peso do dia comum tentar esmagar os seus ombros, a sua alma reconhecerá isso como a manutenção da sua realeza, não como destruição. Você entra nos ambientes e a atmosfera reconhece o peso de alguém que foi testado até o limite e não recuou. Onde os outros quebram pelo medo, você permanece de pé, porque carrega em si a resiliência inabalável de um vaso de ouro puro que já passou pelo grau máximo da refinaria divina. Eu declaro sobre a sua vida o segundo nome, o empunhador de autoridade. A fase de apenas suportar os golpes silenciosamente terminou. O céu está colocando em suas mãos o cetro invisível de governo que você foi treinado para carregar. Esse nome destrava a sua mente paralisada e remove o medo de dar o próximo passo. Você não vai mais tomar decisões como um soldado apavorado no fundo do vale, reagindo no susto da sobrevivência. Você foi oficialmente posicionado para decidir do trono, com a visão clara e o critério afiado de quem sabe que as suas palavras agora dobram as circunstâncias materiais através de decretos espirituais irrevogáveis. Como o empunhador de autoridade, a sua postura muda radicalmente dentro da sua própria casa e nos seus negócios. Você não entrará mais pela porta arrastando o peso de uma guerra invisível para descarregar em cima da sua família. O seu manto de governo servirá para cobri-los de paz absoluta, blindando os seus filhos e a sua esposa contra o caos do lado de fora. Quando você falar, não haverá hesitação. Haverá o som metálico de uma espada sendo tirada da bainha com precisão cirúrgica. A sua presença física será suficiente para calar a desordem, porque você não pede permissão para governar o território que lhe foi entregue. Eu declaro sobre a sua vida o terceiro e último nome, o despenseiro do novo poder. Todo o silêncio, a solidão e as lágrimas engolidas na madrugada não foram um desperdício doloroso, mas o preço pago para que você se tornasse a fonte de provisão da sua linhagem. Esse nome encerra o ciclo de escassez espiritual e confusão mental. Você foi estabelecido não apenas para carregar a coroa pesada, mas para redistribuir a glória, a sabedoria e o peso de Deus, onde a sua família e a sua geração mais precisam. O que estava travado nos céus agora flui livremente através da sua vida para alcançar os que dependem da sua liderança. Sendo o despenseiro do novo poder, as suas mãos se tornam o canal oficial de restauração para a sua casa. As pessoas ao seu redor vão perceber a mudança no seu semblante antes mesmo de você abrir a boca. Aonde você for, o ambiente se reorganiza, porque você carrega a frequência exata da sala do trono. A urgência desesperada é substituída por uma clareza cortante, e você finalmente passa a transitar entre o calor terrível da forja e a paz absoluta do seu lar, sem perder o prumo. O céu confiou a você
a administração desse poder porque sabe que o seu coração já não se corrompe com a glória. Davi não operava por instinto. Ele funcionava como um receptor de altíssima precisão, sintonizado na frequência exata do fabricante. Quando esses 3 nomes são declarados sobre a sua vida, eles giram o mostrador do seu espírito, ajustando a sua antena interna para captar exatamente a mesma transmissão que guiava os reis. O sinal que antes era apenas estática e confusão na sua mente, agora se torna uma voz clara e diretiva. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba de jeito nenhum sobre esses 3 nomes. Porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado para manter você prisioneiro da exaustão. O inferno não gasta munição pesada com quem não representa ameaça ao seu império. Mas agora que o arquivo lacrado da sua identidade foi aberto, e você sabe que a pressão esmagadora da forja é a prova irrefutável do seu chamado para o trono, o adversário vai mudar a estratégia. Ele não vai mais tentar te convencer de que você é fraco. Ele vai atacar a sua mente com 3 táticas cirúrgicas de sabotagem para fazer você abandonar a coroa antes de vesti-la. O mapa prático para o dia a dia já foi entregue. Preste atenção agora, porque este é o mapa estratégico para a sua defesa. A primeira investida do adversário é a erosão da comparação, projetada exatamente para fazer você voltar a tomar decisões urgentes, como um soldado apavorado no fundo do vale. Ele sussurra no seu ouvido, nas madrugadas insones, que o seu tempo é muito mais lento que o de todos ao seu redor, que você ficou para trás no calendário de Deus enquanto os outros avançam rápido. A intenção dessa mentira é forçar você a agir pelo desespero, quebrando o padrão de governo para precipitar escolhas erradas, apenas para provar que ainda está em movimento, sabotando a sua verdadeira coroação. Contra essa sabotagem acelerada, você não usa desculpas, você usa o decreto inegociável de singularidade. O Bakir não governa a sua vida pelo que sente na carne exausta, mas pelo que o fabricante declarou no escuro. Você vai abrir a sua boca e declarar para si mesmo: minha trajetória é absolutamente única. Não comparo o meu inverno rigoroso com a primavera artificial de outro. O seu relógio interno não responde ao mundo frenético dos homens comuns. Ele responde exclusivamente ao ritmo milimétrico de quem está forjando a coroa que você foi destinado a carregar para sempre. A segunda investida é a erosão da percepção, desenhada para que você entre pela porta da sua casa e deixe o calor terrível da forja queimar a sua própria família. O inimigo distorce a sua visão para que você interprete o silêncio divino como rejeição definitiva. Ele enche o ambiente do seu lar de ruído estático, pequenas provocações e incêndios diários absurdos, tudo para abafar a voz mansa e suave do céu. O objetivo é que você descarregue essa frustração nos seus, destruindo o seu refúgio de paz e transformando o seu manto de governo em um peso insuportável. Para silenciar esse ruído destruidor, você empunha a arma irrefutável da memória do altar. Quando a confusão tentar queimar a paz da sua casa, você precisa se lembrar do momento exato em que Deus foi inequivocamente real na sua vida, antes que o longo deserto começasse. Essa memória não é nostalgia religiosa. Esse altar levantado no passado é uma prova legal e definitiva, apresentada no tribunal do céu a seu favor. A memória espiritual sempre vence a percepção momentânea da dor. O que o céu carimbou na luz não pode ser anulado pelas mentiras contadas no escuro. A terceira e última investida é a mais perigosa de todas, a erosão da persistência. Ela ataca diretamente a sua postura, tentando curvar a espinha de quem deveria empunhar o poder divino, fazendo a sua alma sangrar de cansaço até desistir. O adversário sabe que a sua coroa está a poucos centímetros, então ele concentra todo o peso brutal dos últimos 7 anos exatamente na milha final, a apenas 24 horas da grande virada. Ele quer te convencer de que a falsa paz de abandonar o chamado é muito melhor do que a guerra necessária para assumi-lo. A resposta final contra essa covardia é a violenta resistência do último segundo. É a decisão brutal de ficar de pé exatamente quando cada músculo do seu corpo e cada pensamento da sua mente
imploram pela queda. Você não vai correr, você não vai recuar. Você vai simplesmente recusar sair do umbral da porta que está prestes a se abrir. É o fôlego derradeiro que consolida a dureza inquebrável do aço logo antes do mergulho na água. Suportar a pressão no momento de maior esgotamento é o ato final que prova ao céu que você está pronto. Se você reconhece que está no meio dessa guerra invisível e que precisa manter o seu espírito alinhado para suportar o que vem a seguir, se inscreve neste canal agora mesmo. Não encare isso como um simples gesto social de internet ou um apoio banal. Encare isso como o posicionamento físico e espiritual do seu receptor para os próximos dias. Ao confirmar a sua inscrição, você declara que a sua antena está sintonizada na frequência exata da sala do trono, recusando a estática do mundo e garantindo que o decreto de realeza continue sendo alimentado na sua vida. Você sobreviveu à câmara de pressão da forja, desmascarou as armadilhas de quem tenta roubar o seu destino e empunhou as armas espirituais que silenciam o caos definitivo na sua mente. Você finalmente entendeu que o peso esmagador nas suas costas nunca foi uma punição, mas o rito de passagem inegociável para a coroação que se aproxima rapidamente. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Feche os olhos agora. Coloque as duas mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. O que vai acontecer nestes próximos minutos não é um encerramento religioso de consolação, mas o protocolo oficial de quem entra na sala do trono para receber a transferência definitiva de autoridade. O silêncio ao seu redor, agora, é o silêncio magnético de um tribunal que aguarda o decreto irrevogável do juiz. Deixe a sua respiração desacelerar à força e sinta o peso das suas próprias mãos sobre o seu coração, como quem segura um escudo amassado depois de anos de uma guerra brutal e solitária. O ruído do mundo e as vozes frenéticas daqueles que duvidaram do seu chamado ficam do lado de fora desta porta. Este é o momento sagrado e violento entre o vaso de ouro puro que foi lançado nas chamas e o grande ferreiro que o segurou na bigorna durante todo esse tempo. Senhor, eu apresento diante do teu altar o cansaço crônico de um corpo que desaprendeu a desligar e que tem feito vigília ininterrupta com os ombros duros, patrulhando muros invisíveis na madrugada. Trago a ti uma mente que travou diante do labirinto das portas fechadas, paralisada pelo pavor terrível de dar o próximo passo e repetir falhas antigas que já custaram anos de retrocesso cego. E, acima de tudo, eu deponho aqui o peso devastador de chegar em casa arrastando os destroços dessa guerra invisível, sentando à mesa do jantar com o olhar distante enquanto a minha própria família pisa em ovos ao redor do meu silêncio. Nós confessamos que tentamos suportar o calor sufocante dessa forja sozinhos, empunhando o peso de uma coroa sem ter a força necessária para não deixar a glória esmagar aqueles que mais amamos no dia comum. Mas hoje, nós recusamos a fuga e declaramos a nossa permanência absoluta sob a bigorna divina. Nós não vamos correr do umbral da porta que está prestes a se abrir e não entregaremos a coroa aos pés do adversário na última milha deste deserto. Nós aceitamos, com a espinha reta e o espírito totalmente rendido, a transferência de identidade que o céu acaba de selar. Nós recebemos o nome de O Forjado no Fogo, abraçando a resiliência inquebrável que a pressão esmagadora produziu. Assumimos a patente de O Empunhador de Autoridade, tomando o cetro invisível para decidir do trono e não mais do vale apavorado. E tomamos posse do chamado de O Despenseiro do Novo Poder, aceitando a missão inegociável de redistribuir a tua provisão, a tua clareza e a tua cobertura de paz sobre toda a nossa linhagem. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto chegava antes do primeiro pensamento. Eu observei quando o seu corpo tombava de exaustão sobre o colchão, mas os seus olhos permaneciam fixos na escuridão do quarto, esperando por um alarme invisível que nunca soou. Cada vez que a sua respiração falhou na vigília solitária e o seu ombro se contraiu sob o peso do teto,
que parecia desabar para te esmagar, eu estava medindo a expansão exata da sua estrutura. Esse alerta vigilante não era a sua mente quebrando. Era o calor sufocante da minha forja espremendo a sua autoconfiança até não sobrar absolutamente nada além da dependência inegociável do meu trono. Eu vi você suportar o golpe. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero porque a clareza não chegou a tempo. E no dia seguinte, você acordou com o peso do erro que diagnosticou, mas não soube evitar. Eu estava lá quando você assinou aquele acordo no susto, com os papéis na mesa, agindo como um escravo apavorado, tentando arrombar com as próprias mãos a porta que eu mesmo havia trancado. Você acreditou que eu havia virado o rosto quando o retrocesso destruiu o seu avanço, mas eu estava exatamente no controle daquela represa, bloqueando as saídas superficiais para garantir que o seu instinto primitivo de sobrevivência fosse queimado até as cinzas. Eu deixei o erro pesar nas suas mãos para que você nunca mais aceitasse governar fora do meu compasso de realeza. Eu te vi chegando em casa descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, e eu vi a sua família aprender a não perguntar. Eu acompanhei o exato instante em que você girou a maçaneta da porta e o ambiente esfriou. E o momento em que você se sentou à ponta da mesa do jantar, fisicamente presente, mas mastigando em um silêncio cortante enquanto lutava contra fantasmas que a sua esposa e os seus filhos não podiam ver. Eu vi o medo no olhar deles ao medir a sua atenção. Eu te vi, e eu vi a dor disso em você. Esse esmagamento doloroso da sua casa não foi um castigo sádico. Foi a bigorna severa te ensinando que um rei destrói o próprio reino quando não sabe onde pousar o seu manto. O tempo da bigorna solitária e das perguntas sem resposta no escuro terminou agora, porque o aço profundo do seu espírito provou ser inquebrável sob o impacto do meu martelo. O que o inferno planejou como a cova final para sepultar a sua vocação, eu utilizei estritamente como a calibração milimétrica necessária para alargar a sua capacidade de carregar governo sem se corromper. Levante a sua cabeça, solte as armas urgentes que não servem mais para o peso desta nova patente e receba a autoridade do meu manto sobre os seus ombros. Eu te declaro legalmente aprovado no fogo. A partir desta noite, o meu cetro está transferido para as suas mãos, para que as suas palavras cortem a matéria. Assuma o trono e governe a sua casa em paz. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sustente essa posição física e espiritual por mais um momento, sem ceder à pressa que o relógio exige de você. O selo da realeza está descendo sobre a sua cabeça neste exato instante. E o azeite invisível da aprovação do céu escorre agora sobre os seus ombros, blindando a sua estrutura inteira contra qualquer colapso. O seu corpo precisa registrar a gravidade inegociável desta transição. Deixe a sua mente absorver que o soldado assustado e exausto no vale ficou definitivamente para trás, morto e enterrado no campo de batalha do velho ciclo. Aquele que respira agora, debaixo destas mãos apoiadas no peito, é o Bacagui R que atravessou a câmara de pressão máxima e reclamou o direito inalienável ao governo. Respire essa frequência afiada de autoridade. Lembra da semente enterrada no inverno mais rigoroso, esmagada por um solo duro, escuro e impenetrável? O inferno acreditou que ela estava morta, mas a pressão aterradora serviu apenas para forçar as raízes a encontrarem as águas mais profundas e secretas. Essa semente brotou com uma força brutal e imparável, rasgando a crosta congelada do chão pelo puro peso do seu destino. A árvore imensa que dormia escondida na escuridão finalmente rompeu a terra e tomou o seu espaço absoluto no mundo iluminado. O frio da forja terminou, e o vaso de ouro que o fabricante refinou sob golpes metódicos agora se ergue com um tronco inabalável de aço, oferecendo ramos que serão a cobertura definitiva de descanso e cura para toda a sua geração. Agora você pode dizer amém. Pode abrir os olhos lentamente, reconhecendo que a luz deste quarto
e as paredes da sua casa não abrigam mais um sobrevivente ferido, mas o governante estabelecido por um decreto irrefutável do Tribunal Eterno. O arquivo foi permanentemente reescrito nas cortes dos céus, e as trevas inteiras acabam de ser notificadas da transferência oficial da sua patente. Você foi resgatado da escassez mental no momento em que decidiu não recuar sob a pressão esmagadora. Mas preste muita atenção. A transição espiritual de governo foi consumada com perfeição, mas o calendário impiedoso e as exigências brutais do dia comum continuarão correndo do lado de fora da sua porta de amanhã em diante. A coroa de ouro maciço agora repousa sobre a sua cabeça, e ela exige que você saiba caminhar com ela na luz do dia para não a deixar cair. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito, o selo está fresco, e é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de domingo à noite. Quem foi comissionado sem instrumento caminha no campo aberto sem o que Salomão deixou registrado. A exceção foi aberta no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao dia comum. O Código da Sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado. Com garantia de 7 dias e os 2 bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora, essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo suportando o calor da mesma forja e carregando a mesma coroa pesada que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo peso invisível na mesa de jantar. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta, achando que o silêncio de Deus é uma punição. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.